Olá, pessoal. Sou a professora Raimunda, professora de História. Hoje nós vamos falar sobre os maias. A habitação humana no continente americano, segundo historiadores, data de há pelo menos 14 mil anos. Mas estudos mais recentes apontam evidências de que a chegada do homem ao continente americano se deu entre 30 e 50 mil anos atrás. No caso, no caso da Mesoamérica, a habitação humana, de maneira organizada e centralizada, se deu a partir dos Olmecas por volta aí de 1500 anos antes de Cristo. Os maias foram uma civilização que se desenvolveu na península de Yucatán por volta de 1800 a.C. A ocupação de maneira organizada e urbana da região se deu a partir do ano 1000 a.C. O auge da civilização, portanto, foi o período de 250 a 900 anos depois de Cristo. Os maias não formaram um império centralizado, pois as cidades eram organizadas como cidades-estado. As cidades viviam em guerra entre si e existia aí uma cultura militarismo. Assim como os gregos, os maias viviam em cidades-estados, ou seja, cidades com governo, leis e costumes próprios. Em caso de guerra contra um inimigo comum, as cidades maias se organizavam em confederações, mas nunca chegaram a construir um império, como, por exemplo, os outros dois povos, que são os astecas e os incas. A base da economia maia era a agricultura, sobretudo o cultivo do milho. A sociedade maia possuía uma elite formada por funcionários do Estado e sacerdotes, que controlavam as cidades e o trabalho dos camponeses. Os maias desenvolveram grandes cidades, como Chichén Itzá, Palenque, Tikal e Copán. Abaixo dessa elite, desses nobres, estavam aí os artesãos, os trabalhadores livres, que na sua maioria eram agricultores, pois os governantes eram vistos pelo povo como representantes dos deuses. Para se ter uma ideia, os camponeses acreditavam que, para conseguir boas colheitas, tinham que pagar impostos a esses governos, que era tido como sagrado. Os impostos eram pagos com parte do que eles produziam e com trabalhos gratuitos para o governo, como, por exemplo, o reparo e construção de estrada. A agricultura tinha grande importância na vida dos maias. A maioria deles vivia do campo, onde cultivavam aí o feijão, a abóbora, o arroz, cacau, o abacate e o milho. O milho, por sua vez, era a base da alimentação dos maias. Eles comiam milho assado, cozido ou na forma de farinha. Saberes e técnicas maias. Nós temos aqui duas imagens arquitetônicas da era maia, né? Vemos que são monumentos antigos construídos pelos maias. Aí quando a gente fala aqui saberes e técnicas, eles tinham a técnica da arquitetura, eram bons em matemática, né? Por isso aí já naquela época conseguia construir grandes monumentos, grandes templos que está de pé e até hoje e que é ponto turístico, né? Nessas duas cidades aí do México. São memórias do povo maia. Temos aqui mais duas imagens também construídas aí pelo povo maia. Dessa vez, essas aqui ficam na cidade de Tikal,
né? Hoje, Guatemala. E também temos aqui a outra imagem que fica na cidade de Copán, antiga cidade de Copán, que hoje é a cidade de Honduras. Também essas cidades ficam no México. E nós podemos ver aqui que são grandes construções, né, da época aí do povo maia. Os maias possuíam avanços consideráveis nas seguintes áreas: na matemática, pois, segundo especialistas, eles foi quem desenvolveram aí o número zero; na astronomia, a partir da observação, formularam um calendário muito preciso; na escrita, a partir do ano 900, iniciou-se a decadência com o esvaziamento das cidades maia. Algumas pessoas dizem que pode ter sido, não se sabe ao certo, desastres naturais, empobrecimento do solo ou então guerras, né, de origem desconhecida. Temos aqui um calendário maia. O calendário maia possui um conjunto de calendários distintos, mas que podem ser interligados, dando origem a ciclos mais extensos. Mesmo sendo considerado complexo, é um dos calendários mais precisos. Temos aqui a escrita maia, né? Entre todos os sistemas de escrita existentes na Mesoamérica, segundo alguns especialistas, a escrita maia é considerada uma das mais desenvolvidas. Esse sistema de escrita, de fato, foi fruto de intercâmbio cultural estabelecido com a civilização Olmeca, que anteriormente ocupou a região mexicana entre os anos de 1500 e 400 a.C. Desprovidos de um sistema alfabético, a escrita maia contava com um extenso conjunto de caracteres que representavam sons ou símbolos.